E aí, quando a gente fala de Grécia Antiga, né? Na hora já vem na cabeça deuses superpoderosos, heróis e, claro, uns monstros bem assustadores. Tudo isso muito por conta dos filmes e games que a gente curte hoje em dia. Opa, com certeza. Quem não se lembra daquele desenho de 1998? As Aventuras do Hércules, o filho de Zeus. Virou um clássico, né? Exato. E essa vibe de deuses e heróis gregos tá em todo lugar. Em filmes, livros, jogos. Já virou parte da nossa cultura pop, não tem jeito. Essa é a pergunta de ouro. Sabe, porque entre o Hércules da Disney e a história de verdade, existe uma jornada, nossa, fascinante. Pra gente entender o legado incrível que essa civilização deixou, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo e explorar como ela realmente se formou. E o ponto de partida para essa história toda está, acredite, no mapa. A geografia de um lugar quase sempre define o destino do seu povo. E no caso da Grécia Antiga, isso não poderia ser mais verdade. Ok, vamos dar uma olhada. A Grécia é uma península, né? Cercada de água por quase todos os lados. Mar Mediterrâneo, Jônico, Egeu. Mas o fator que muda o jogo é este aqui. Mais de 80% do território é coberto por montanhas. Caramba, 80%? Então elas eram tipo muros gigantes naturais, separando todo mundo em pequenas comunidades isoladas? Exatamente isso. O que tornava quase impossível juntar todo mundo sob um único rei. Enquanto o pessoal do Egito e da Mesopotâmia cresceu em volta dos rios, os gregos se viraram para o mar. O mar era a estrada deles, a ponte para o comércio e para a expansão. Certo, então o cenário está montado. Muito mar e muita montanha. Mas e aí? Quem foram os primeiros a morar ali? Eles já eram os gregos que a gente conhece? Ótima pergunta. E a resposta é não exatamente. Antes dos gregos famosos, existiu uma civilização super avançada na ilha de Creta. Eles não eram gregos, mas a influência deles foi, uau, fundamental. Eram os minoicos. A civilização minoica bombou por volta de 2000 a.C., lá na ilha de Creta. Eles eram os mestres do comércio no Mediterrâneo, sabe? Os navios deles, carregados de azeite, vinho, cerâmica, iam até o Egito. Mas o lance deles não era guerra, e sim arte. Eles construíram palácios gigantescos e super coloridos, tipo o famoso Palácio de Cnossos, que nem tinha muralha de proteção. Falando em Creta, é impossível não lembrar do Minotauro, né? Aquele monstro que era metade homem, metade touro. Isso era só uma historinha para assustar a galera ou tem algum significado histórico por trás? Ah, com certeza tem muito mais. Mitos nunca são só historinhas. O Minotauro tem várias camadas. Pensa no poder político. A lenda de que jovens eram enviados para serem sacrificados pode ser uma metáfora para os tributos que Creta exigia das outras cidades. Também tem a ver com a arquitetura. O Palácio de Cnossos era tão complexo, tão cheio de corredores, que realmente parecia um labirinto. E claro, tem o simbolismo. O herói Teseu representa a razão, a inteligência, vencendo a força bruta do Minotauro. É a civilização vencendo o caos. Entendi. Então os minoicos eram esses comerciantes super sofisticados de Creta. Mas, se eles não eram gregos, quem foram os primeirões? Os primeiros gregos de verdade? Agora sim chegamos neles. Foram os micênicos. Eles surgiram lá no continente, enquanto os minoicos ainda estavam no auge em Creta. E a história deles, sim, está ligada diretamente às lendas que a gente conhece. Essa linha do tempo aqui conta uma história de poder e de queda. Os micênicos aparecem no continente, e lá por 1450 a.C., eles fazem algo que muda tudo. Conquistam os pacíficos minoicos em Creta. O poder agora era deles. O auge acontece por volta de 1200 a.C., a lendária época da Guerra de Troia. Mas esse poder todo não dura muito. Só um século depois, em 1100, tudo desmorona. As grandes cidades-fortalezas são abandonadas e a civilização micênica simplesmente desaparece. Nossa, olhando essa comparação aqui, eles parecem o dia e a noite. De um lado, comerciantes tranquilos, do outro, guerreiros em fortalezas. Exatamente. Os minoicos eram um povo do mar, da arte. Já os micênicos eram uma sociedade militarizada, governada por um rei guerreiro, o Anax. A arte deles era sobre caça, sobre guerra. E a escrita também é bem diferente. Uma que ninguém entende e a outra grego antigo. Esse é o ponto-chave. A linear A dos minoicos até hoje é um mistério. Mas a linear B, que foi decifrada só em 1952, provou ser uma forma bem antiga de grego. É por isso que a gente diz que os micênicos foram os primeiros gregos. Peraí,
Então os micênicos, esses guerreiros superpoderosos, simplesmente sumiram do mapa. O que veio depois? Um apagão total na história? É quase isso. O período que veio depois do colapso micênico ganhou um nome bem pessimista, que passa bem essa ideia de escuridão. Esse período, que vai mais ou menos de 1100 a 800 a.C., é chamado de Idade das Trevas grega. O nome vem principalmente de uma coisa, a escrita. A pauta linear B desapareceu. Com o fim dos palácios e daquela administração centralizada, ninguém mais precisava fazer registros. E sem registros escritos para os historiadores, é como se as luzes tivessem se apagado. Idade das Trevas soa como se nada de bom tivesse acontecido. Foi só caos e retrocesso? Pois é, esse é o ponto. Hoje, muitos historiadores veem esse período mais como uma transformação do que um colapso total. Não foi um apagão, e sim um reboot, um recomeço que plantou as sementes da Grécia que estava para nascer. Enquanto o mundo antigo desmoronava, novas sementes eram plantadas. Primeiro, novos povos, como os dórios, chegaram na região. Segundo, uma nova tecnologia, o ferro, se espalhou. Era mais forte e mais fácil de achar do que o bronze. E o mais importante, a sociedade se reorganizou. Sem os grandes reis, a vida passou a girar em torno de unidades menores. O oikos, que era a casa, a família e suas terras, e o genus, que era tipo um clã, um grupo de famílias com um ancestral em comum. Essas foram as células que dariam origem à Nova Grécia. Ok, então a gente tem o quebra-cabeça com várias peças. Os minoicos e seu comércio, os micênicos com a língua e os mitos, e essa tal Idade das Trevas que reorganizou a sociedade. Como é que tudo isso se junta? Exatamente aí que a mágica acontece. A mistura de todas essas peças, somada com a geografia da Grécia, criou a receita perfeita para algo completamente novo e revolucionário. Pensa numa receita de bolo. Dos minoicos veio o ingrediente do comércio pelo mar. Dos micênicos veio a massa principal, a língua grega e os mitos que criaram uma identidade em comum. Da Idade das Trevas veio o fermento, as novas estruturas sociais do oikos e do genus. Agora mistura tudo isso na forma da Grécia, com suas montanhas e vales isolados e, bum, nasce a polis, a cidade-estado grega. Então, o ponto crucial é este. A polis não surgiu do nada. Ela foi resultado de um processo longo e complexo de fusão. A perda do poder centralizado dos micênicos foi, na verdade, essencial para isso acontecer. Permitiu que essas comunidades independentes se desenvolvessem por conta própria. Cada polis, como Atenas ou Esparta, tinha seu próprio governo, suas próprias leis, mas todas elas compartilhavam a mesma língua e os mesmos mitos. E essa invenção, a polis, é a base de tudo que a gente admira na Grécia clássica. A filosofia, a democracia, o teatro. Isso é muito louco. Mostra que o fim de uma era pode ser, na verdade, o começo de outra ainda mais brilhante. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Como é que um aparente colapso, uma idade das trevas, pode ser o terreno fértil para uma das maiores eras de ouro da história da humanidade? Uma transformação e tanto, né?